ficar ou sair de um relacionamento. Que conflito é esse? Vem para o Papo para Casais que nós vamos falar sobre este tema. Olá, sejam todos bem-vindos para mais um Papo para Casais aqui no nosso canal do YouTube. Papo este que trazemos todos os sábados para conectar você aos seus relacionamentos, mas também para entender quanto tu vai investir para ficar num relacionamento e por que tu vai ficar num relacionamento. Este tema surge a partir do momento que, atendendo casais, a gente se percebe que muitas vezes os casais estão num relacionamento e parece que estão numa areia movediça. Tem interesses da pessoa ficar no relacionamento e tem interesse em sair. E elas vivem nesse conflito. Então, momentos quer ficar e momentos quer sair. Então, quais são as situações que fazem com que a pessoa fique no relacionamento ou saia deles? É sobre isso que nós vamos trazer aqui para você também refletir sobre o seu relacionamento. Muitas vezes a pessoa fica no relacionamento porque tem algumas coisas que ela entende que ainda ela sente-se atraída em viver. Mas, por outro lado, existem coisas que no casamento um quer uma coisa e um quer outra. Por exemplo, casais que um quer ter filho e um não quer ter filho. Esse é um tema que faz com que as pessoas fiquem em conflito. E também porque a gente sabe e entende que a mulher ela tem o seu relógio biológico. Ela vai poder ter filho até um certo período e depois não mais. Então o conflito surge porque a mulher fica dizendo, olha, eu tenho esse tempo, se for para ter filhos, vai ser nesse momento agora, nesse momento que eu estou vivendo. E o homem não tem esta situação, mas muitas vezes ele está num relacionamento que ele se sente muito bem conectado com a esposa, se dão muito bem, querem viver muita coisa juntos, e aquilo é importante para ele. Então ele fica, se eu sair nesse momento porque eu não quero ter filho, eu também perco esta esposa, esse relacionamento que eu estou tendo agora. Mas se eu também ficar e eu não quero, eu não tenho certeza se eu vou querer ter filho, ou se é mesmo esta mulher que vai seguir a história da vida comigo, como é que eu vou lidar com isso? Então, se eu ficar, pode ser que eu perca outras oportunidades, outras chances de conhecer outra pessoa e, de repente, de entender que outra pessoa é a pessoa adequada, correta, é a pessoa que vou ficar o resto da vida. Ali está colocado muitas coisas também na idealização do relacionamento. Como se o relacionamento fosse sempre aquela coisa que todos os dias eu estou feliz, todos os dias eu estou querendo aquela pessoa, como muitas vezes a gente escuta as pessoas dizer, eu escolho você todo dia. Mas eu como terapeuta de casais, e atendendo casais todos os dias, aí eu escolho ser terapeuta de casais todos os dias, eu entendo que não são todos os dias que você escolhe, que a pessoa escolhe ficar naquele relacionamento. Sim. Então, este é um nó que dá na cabeça das pessoas e na emoção das pessoas. É exigir uma constância que não existe em nenhuma relação. É partir de um pressuposto que não existe no mundo. Você não tem no mundo real qualquer relação em que você esteja no mesmo nível emocional, no mesmo nível de acolhimento, no mesmo nível de empolgação todos os dias. Por que na projeção do relacionamento de casal a gente vai ter isso? É muito real. Eu não sei de onde que surgiu isso, se é do romance, se é do cinema, se é do... Eu não sei, mas é algo que realmente as pessoas têm que ter um pouquinho os pés no chão e entender que dias difíceis vai existir sempre, no trabalho, no casamento, e escolher você todo dia, apesar disso, tem dia que eu não quero, eu falo, sai daqui. Quem já foi casado, quem já esteve numa relação profunda, sabe que esse é um dos pontos positivos da relação profunda, que é você ter a liberdade de falar, hoje eu não tô bem, preciso ficar sozinho, preciso ficar no meu canto, eu tô refletindo várias questões,
Até eu tenho um casal de amigo que eles fazem terapia e o menino começou mais recentemente. E aí ele, nesse processo terapêutico, né, ele precisa de uns dias, assim, para poder assimilar todas as coisas que ele está recebendo. Então, não é todo dia que você tá ali pra pessoa, não é todo dia que você escolheu estar com ela. Quem diz que você escolheu estar só com você. E tá tudo bem, é o famoso e tá tudo bem, né? Eu acredito que esse seja um processo de evolução dos E tudo relacionamentos. influencia, né, Juliana? Se a gente olhar e olhar os casais, muitas vezes assim, não separar também significa, se eu me separo, neste momento, que parece que não tem nada em comum mais entre a gente, mas como eu vou viver no social? Como eu vou ter a programação que eu tinha agora com outros casais? Como é que eu vou fazer? Se eu saio desse relacionamento e principalmente o que acontece normalmente, o homem sai da casa, então ele sai de todas essas referências que ele tinha até então. Ele sai da casa que ele construiu, ele sai do espaço que ele esteve e ele vai viver num outro lugar, sozinho, sem referência alguma. Então, é essa coisa, a pessoa diz, eu vou sair, mas como é que eu vou seguir minha vida depois? Outros casais têm suas dificuldades de sair do relacionamento porque tem todo um emaranhado de coisa, né? Como é que vão ficar meus filhos se eu não estiver aqui? Como é que vai ficar a história que a gente estava construindo se eu sair dela? Como é que eu vou viver fora desse relacionamento? Porque muitas vezes pinta também a insegurança. Como eu vou viver fora desse relacionamento? Quem vou ser eu após esta saída, após esta separação? Mas também outros casais que muitas vezes permanecem no relacionamento e às vezes tem uma pequena separação e depois aceita esse retorno, esta volta, mas quando volta a pessoa diz, será que eu tinha que ter aceito de volta? Será que eu tinha que tentar reconstruir esse casamento nesse momento da minha vida? Porque muitas coisas vão acontecendo e a pessoa vai entendendo assim, mas não é bem isso, não é essa a minha vida. Principalmente quando um tolhe o outro a sua possibilidade de vida. De Então, escolhas. isso tudo é complexo. Então, ficar ou sair do relacionamento é uma coisa complexa. Precisa de muito olhar e de muito cuidado para saber que está tomando a decisão certa. Eu ia te perguntar o que dentro da tua observação, o que faz os casais permanecerem quando eles estão nessa dúvida, nesse debate? Qual que é o ponto principal, ou não existe, que eles olham e falam, não, eu quero permanecer por isso? Porque tem alguns momentos no relacionamento que o casal olha e diz, nossa, mas como é bom a gente estar aqui em casa junto, que bom essa conversa que a gente está tendo, a gente tem programação junto, a gente pode fazer coisas junto e esse momento está muito legal. Então, nesse momento eu quero ficar, eu tenho sonho e parece que o sonho é possível nesse relacionamento, então eu quero ficar. E muitas vezes é possível sim, ficar, reconstruir esse casamento, olhar um jeito diferente, também acompanhando os ciclos vitais. Porque isso é importante saber, é diferente um casamento sem filhos, é diferente um casamento com filhos pequenos, é diferente um casamento com filhos adolescentes, com filhos saindo de casa, chegando no ninho vazio. Em cada etapa dessa, o casamento é diferente. Então, a capacidade que cada um vai ter para ser resiliente e entender que os relacionamentos se modificam através dos tempos. Ele vai tendo um movimento, né? Uma elasticidade. Uma elasticidade, um movimento. Então, ser resiliente e entender que as pessoas têm as mudanças nesse seguir a vida, vai fazer com que os casais decidam por ficar ou sair. Principalmente quando é que vão decidir, a partir do momento que o casal para de idealizar relacionamentos. É no momento que o casal começa a viver a realidade do que é relacionar-se com uma pessoa diferente de si mesmo, mas que tem seus encantos, o seu desejo de estar junto, mas que não está todo dia lindo ou linda e maravilhosa, né? Isso que você falou de trazer da realidade, eu acho importante. Eu tava debatendo sobre isso, porque agora tem o Dia dos Namorados, e aí cada vez que tem uma data comemorativa, existe aquele debate dos casais. Ah, eu não ligo pra isso é coisa já ultrapassada. Ah, isso é coisa de adolescente. Ah, não, isso é importante pra manter a chama acesa, isso é importante pra dar uma avivada. Aí eu me perguntei, né, o quanto isso é importante para as pessoas, e quando eu era casada, como eu lidava com essas datas.
E na época eu tinha algumas vezes esses pensamentos de: "Ai, tanto faz, a gente tá todo dia, o dia importante é o dia que a gente faça importante". Só que ao mesmo tempo, Noemi, a gente trabalha, a gente tá construindo Uhum. carreira, a gente tá no Sim. movimento e a gente esquece de criar esses movimentos. Uhum. Então eram importantes esses movimentos que nem eu falei, o comércio criou essas datas e eu aproveitava para engatar, então proporcionar uma experiência que eu não ia ter Uhum. essa proatividade em outro momento da minha vida, pelo movimento de estar estudando, estar Uhum. trabalhando, então eu aproveitava. E aí eu fui na minha memória buscar o que eu fazia nessas datas comemorativas e foi muito legal, porque Uhum. aí eu lembrei os momentos especiais que eu criei, que ele criou para mim, porque a gente tinha como um projeto, então, não, vamos deixar essas datas que já existem marcadas Uhum. pra gente fazer especial, porque nem sempre dava Uhum. para fazer um movimento Sim. especial na nossa correria. Então eu acho que é importante também dentro de um permanecer, mas permaneça criativo, Uhum. permaneça se reinventando, A permaneça vida a vida é rituais, né. Então rituais. acho que é importante, como a Juliana falou, aproveitar essas datas para fazer alguns rituais, para fazer algumas marcas de reconhecimento de, afeto, um momento de poder expressar o afeto através de muitas coisas, que pode sim ser presentes, pode sim ser momentos especiais, viagem, e ritualizar o encontro é aquilo que faz o casal se conectar. Muitas vezes está desconectado nessa correria, mas quando para e diz assim: "Olha, é o Dia dos Namorados, então vamos fazer alguma coisa especial". Não é que só precisa fazer no Dia dos Namorados. Hum. Eu costumo dizer aos casais que tem momento que eles precisam fazer o dia do casal, porque os casais têm dia para tudo, para os clubes os mais diversos possíveis, para viver com as amigas, com os amigos, mas muitas vezes o casamento ele fica deixado de lado. Então, como a gente está aí próximo ao Dia dos Namorados, né? A gente está no Dia dos Namorados, então é importante que a gente pare e pense: vamos ritualizar os relacionamentos? Vamos criar momentos especiais para que a gente possa lembrar, recordar, mas também conectar-se com a outra pessoa. Feliz Dia dos Namorados para todos e esperamos que vocês estejam sempre conosco aqui todos os sábados pela manhã. Trazemos para você um momento especial para pensar no seu relacionamento.